pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para você sobre a medida provisória 927. Essa medida provisória, ela foi publicada na data de hoje, 23 de março de 2020, tá? E hoje mesmo ela também já teve um artigo revogado, que foi o artigo 18. Então é uma medida provisória que está com muita polêmica no país. Ela foi criada para trazer algumas alternativas a serem implementadas em relação à área trabalhista no país, ao direito do trabalho, tá? Só que tem muita polêmica em volta dela. Tem aí notícias de que vai sair uma nova medida provisória, talvez hoje, talvez amanhã. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês agora de tarde, então pode ser que daqui a pouco tenha alguma alteração aí enquanto a gente tá gravando o vídeo. Pode ser que amanhã nada disso que eu tô falando pra vocês tenha validade, mas a ideia é trazer o conteúdo pra vocês e deixar vocês atualizados sobre o que tá acontecendo aqui no país, principalmente em relação ao direito do trabalho, tá? Então assistam esse vídeo até o final, que eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que a medida provisória 927 trouxe de alterações no cenário trabalhista brasileiro, tá? Então, pessoal, até é meio redundante dizer, mas a medida provisória, ela veio trazer medidas para enfrentar esse período aí de calamidade. Então, o que está sendo regrado na medida vale para o período de calamidade pública instalado no Brasil, tá? E as principais medidas que foram trazidas são a utilização do teletrabalho, a antecipação de férias, férias coletivas, antecipação de feriados, implementação de banco de horas. Também tem a questão de recolhimento de FGTS para os empregadores, tá? E eu vou tratar cada um desses pontos individualmente aí para vocês terem um pouquinho de conhecimento sobre o que vai mudar em cada caso, tá? A MP 927, ela começa dizendo que o empregado e o empregador, em comum acordo, eles podem firmar o que eles chamam de acordo individual, tá? Esse acordo não precisa de um terceiro, como o sindicato, para intervir. É só o empregado e o empregador fazem um acordo escrito, tá, gente? Ela começou também tratando sobre o teletrabalho, autorizando o teletrabalho, dizendo que o empregador ele tem um prazo de 48 horas, é o prazo mínimo, para ele comunicar ao empregado de que o empregado vai trabalhar em teletrabalho, tá? Esse teletrabalho é aquele trabalho que é realizado fora das dependências da empresa, como o trabalho home office, por exemplo, que a gente tem um vídeo aqui no canal já sobre isso. O que também está sendo disposto ali na medida provisória é que equipamentos e despesas que o empregado tenha para desenvolver esse teletrabalho fora das dependências da empresa, eles têm que ser reembolsados pelo empregador, e ali ele vai dar um prazo para que se firme por escrito com antecedência prévia ou no prazo de até 30 dias quais vão ser os requisitos para esse reembolso dessas despesas. E o teletrabalho, a medida vem e diz que ela se aplica também para estagiários e aprendizes, tá, gente? Então ela traz alguns detalhes, traz conceitos de teletrabalho, mas essa foi a primeira medida para implementar nas relações de trabalho que a MP 927 trouxe, tá? A segunda medida que a MP trouxe foi a antecipação de férias individuais. O que acontece? Ela autorizou antecipar férias individuais sem precisar daquele prazo de 30 dias, né, que a gente precisava dar o aviso. Agora esse aviso ele pode ser com 48 horas de antecedência, por escrito, não esqueçam. E autorizou então antecipar férias, mesmo de quem não tem o período aquisitivo completo. Se você não sabe muito bem a diferença entre período aquisitivo e concessivo, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, dá uma olhadinha lá, bem mais detalhado. Então ele autorizou antecipar mesmo de quem não completou ainda o período aquisitivo. Além disso, a prioridade é para quem faz parte do grupo de risco, tá? Essa antecipação de férias vai ter prioridade o empregado que faz parte do grupo de risco. O pagamento do terço de férias, ele tem prazo, então o empregador tem o prazo até a data, que é a data do pagamento do 13º, gratificação natalina, para pagar esse terço de férias, que é aqueles 33% a mais que você recebe. O pagamento das férias em si tem que ser realizado até o 5º dia do mês seguinte ao que você tirou de férias. Então, se você saiu de férias agora no mês de abril, se você receber suas férias para usufruir elas em abril, até o 5º dia de maio, o empregador tem para pagar as férias.
Antes na CLT tinha que pagar 2 dias antes de você sair de férias. Agora com a medida provisória, que vale enquanto durar esse período aí de calamidade no país, o empregador pode pagar até o 5º dia útil do mês seguinte, tá? Então, pessoal, me diz aí, vocês estão gostando do vídeo? Eu espero que sim. Se estiverem gostando, deixe um like aí, tá? Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, é bem rápido. Não esquece de ativar o sininho de notificações para vocês saberem quando tem vídeo novo aqui no canal. E nos sigam nas redes sociais, é @endireitoaoficial, tanto no Instagram como no Facebook, para vocês terem aí conhecimento dos vídeos que a gente vai postando, do material que a gente vai passando para vocês sobre direito do trabalho, principalmente, sempre com aquela linguagem mais simples, tá? A terceira medida que a MP 927 trouxe foi em relação à concessão de férias coletivas. Ela autoriza conceder férias coletivas desde que o empregador comunique aquele grupo de empregados, né, com um prazo mínimo de 48 horas. A lei, ela previa 15 dias, tá? E agora essa vantagem para facilitar e agilizar tudo é esse prazo de 48 horas mínimo. Além disso, a MP dispensou a comunicação às autoridades competentes, que antes tinha que comunicar sindicato, o Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho. Então isso está dispensado por enquanto e nas férias coletivas que forem concedidas durante a vigência dessa medida provisória, tá? A quarta medida é a antecipação de feriados. Então ela autoriza antecipar feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais. Essa antecipação de feriados vai ser comunicada pelo empregador com antecedência de 48 horas, tem que ser por escrito e comunicar todo o grupo de empregados que vai ter esse feriado antecipado. Tem que ser expresso qual feriado que vai ser antecipado nessa comunicação, tá? Se tiver algum empregado que porventura queira antecipar algum feriado religioso, ele tem que fazer com o empregador um termo por escrito, tem que ser de comum acordo entre os dois, explicando qual vai ser o feriado que eles vão antecipar. E essas horas desses feriados antecipados, elas vão servir também para compensar saldo de banco de horas, tá, gente? A quinta medida que a MP trouxe pra gente foi a questão do banco de horas. E a diferença entre esse banco de horas, o que a gente conversou no nosso último vídeo, quem não viu tem aqui o vídeo para assistir, é que agora ele pode ser compensado em 18 meses, até 18 meses para compensar as horas trabalhadas ou as horas não trabalhadas. Esse acordo ele vai poder ser coletivo, tá? De todos os empregados, com a participação do sindicato, ou mesmo um acordo individual entre o empregador e o empregado. O resto mantém-se igual, a diferença mesmo é esse prazo aí de 18 meses para compensar. Então, quando o empregado retornar às atividades, ele começa a fazer a compensação e essa compensação tem que acontecer em até 18 meses, sendo que ele não pode fazer mais de 2 horas extras por dia, tá? Limitado a 10 horas diárias de trabalho, tá bom, gente? A sexta medida é a suspensão de algumas exigências administrativas relacionadas à saúde e segurança do trabalho, que é aquela realização de exames médicos, por exemplo, admissionais, demissionais, de retorno. Esses exames eles estão suspensos por enquanto, mas quando acabar o período de calamidade aqui no país, tem um prazo de 60 dias para realização desses exames, tá? Então voltou tudo ao normal. As pessoas vão começar a trabalhar, o prazo é de 60 dias para realizar o exame. O empregador tem que encaminhar o empregado para realizar exame de retorno, exame periódico, o exame demissional. Quanto ao exame demissional, se o empregado tiver realizado algum exame, seja de retorno, seja o admissional, seja um exame periódico no prazo de 180 dias, esse exame vai ter validade para o demissional, tá? Ele pode ser reaproveitado. Outra coisa que também está suspensa é a realização de treinamentos, aqueles treinamentos que as NRs, que são as normas regulamentadoras, prevêem, treinamentos de segurança, tá? Eles estão suspensos por 90 dias. Se tiver algum treinamento que pode ser realizado na modalidade EAD e o empregador verificar que é possível, ele orienta o empregado como realizar esse treinamento. Em relação às CIPAs, ficou então suspensa as eleições, elas estão suspensas e as CIPAs que já estão constituídas, elas ficam e se mantêm constituídas por enquanto, tá? A sétima medida é a medida polêmica, que é o artigo 18, tá, gente? O artigo 18,
ele previa a suspensão dos contratos por 4 meses e encaminhamento do empregado para realizar algum curso profissionalizante. Só que deu tanta polêmica, porque ela previa que o empregado na prática ficaria um período sem salário, sem alguma contraprestação efetiva, né? Ela tinha algumas contraprestações, mas ficaria sem salário. Não teria nenhuma contraprestação do governo em relação à suspensão do contrato, como prevê a legislação que já existe antes da MP. Então, diante de todas as polêmicas, diante de tantos questionamentos relacionados a esse artigo 18, né, em relação a essa medida, acabou que o presidente, ele revogou hoje mesmo, né, a vigência desse artigo, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aí durante o dia. A gente tá gravando agora de tarde esse vídeo, pode ser que tenha alguma mudança agora enquanto eu tô gravando para vocês, pode ser que amanhã tenha mais mudanças, como eu expliquei. Os debates estão sendo longos e até um pouco desgastantes em relação a isso. Hoje muitas empresas ficaram desesperadas com a publicação dessa medida provisória sobre como proceder, principalmente em relação ao artigo 18. Muitos empregados desesperados no sentido de, poxa, tá uma crise no país, eu vou ter que ficar em casa, vou ter que fazer um curso e ainda não vou receber salário. E agora? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou sustentar minha família? Então tá bem complicado o cenário brasileiro em relação a isso. E vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Pelo que eu vi no noticiário, tem uma outra medida provisória que tá para ser publicada. A gente não sabe ainda muito bem como ela vai abordar esses direitos que vão vir aí e essas novas medidas que vêm por aí. Mas vamos acompanhando e eu vou trazendo aí os vídeos para vocês, tá? E eu acho que por fim, o que também eu posso trazer para vocês é a questão do FGTS. O empregador ele vai poder ficar sem recolher por enquanto o FGTS da competência de março, abril e maio, tá? Que os pagamentos seriam em abril, maio e junho. Mas daí depois ele tem que recolher sim, só que não vai ter nenhum tipo de atualização do valor e ele pode recolher em até 6 vezes, parcelado em até 6 vezes, tá? E tem outros detalhezinhos relacionados ali a esse recolhimento, esse pagamento, se houver rescisão do contrato, se não houver certidões, são detalhes que acho que não importam muito aqui pro nosso vídeo agora, tá, gente? Mas em resumo, acho que essas eram as principais alterações que eu queria trazer para vocês que a medida provisória 927 trouxe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, pode ser que amanhã esse vídeo já não tenha mais muita utilidade, porque pode ter mudado tudo, pode ter sido revogada toda a MP, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a ideia é sempre trazer novidades para vocês aqui no canal, relacionadas principalmente ao direito do trabalho. Se gostaram, se inscrevam no canal, né, caso já não tenham se inscrito. Dê um like no vídeo, compartilha com amigos, parentes, nos segue nas redes sociais. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, que eu ainda não sei quando vai ser, mas pode ser que seja amanhã. Vamos ver o que acontece aí no Brasil e quais as novidades que a gente vai ter aí relacionadas ao direito do trabalho nos próximos dias, tá bom, gente? Um beijo de longe. E espero que todos fiquem bem. Tchau!